O Renato fez um coletivo nessa segunda-feira. Quem participou do coletivo? Os reservas, os que não foram relacionados, os que foram relacionados ficaram no banco e não entraram no jogo contra o Bragantino, e quem entrou ali no segundo tempo, Everaldo, Bernal. Então quem entrou no segundo tempo também participou do coletivo dessa segunda-feira no CT Carlos Castilho. Quem ficou de fora foi os titulares, quem começou jogando, né? Cano, Arias, Thiago Silva, eles ficaram ali no banco observando os colegas no trabalho. Tivemos até novidades nesse coletivo, que foi a participação do Renato Augusto. Renato Augusto voltou a trabalhar com bola, junto com a atividade com os colegas. Você que é fã do Renato Augusto, ele participou do treinamento. Outra novidade nesse coletivo é o seguinte, ele queria utilizar o Sub-20. Não sei se é um jogo contra, né, o Sub-20 contra o time reserva do Fluminense, nesse coletivo, para ele acaba conhecendo a molecada e conhece os jogadores que ele ainda não trabalhou, como por exemplo, Inácio, o próprio Léo Jance, que é da base, o Bernal, que entrou ali no segundo tempo, Vitor Hugo, que o Mano trouxe lá do Cascavel, o Wallace Davi, que é do Sub-20, que é um volante, que é um primeiro volante, é bom o Renato conhecer, espero que ele tenha mostrado valor nesse treinamento de segunda-feira, o Lescano, o paraguaio, que acabou não entrando em campo contra o Bragantino, poderia ter entrado. Renato Augusto todo mundo conhece, o Ganso participou desse coletivo também de segunda-feira. Lavega e Paulo Baia, que são dois atacantes de lado, né? A gente até, porque poderia ter colocado o Lavega contra o Bragantino. Então o Lavega fez um coletivo ali com a participação dos reservas, espero que o Lavega também tenha aproveitado essa oportunidade. Mas o Sub-20 não participou, por quê? O elenco do Sub-20 viajou na manhã desta segunda-feira para disputar 2 jogos fora do Rio de Janeiro, então não puderam participar. Mas 2 jogadores foram utilizados, que foi o zagueiro Kaique Almeida, aquele que fez um bate-volta na Europa. Kaique Almeida jogou na seleção de base, uma promessa da zaga, acabou saindo e praticamente devolvido. Então Kaique Almeida participou, o zagueiro, e o Léo Jance, que é do Sub-20, acabou ficando, porque precisa da lateral esquerda. O Fuentes ainda está no processo de recuperação, está até acelerado, mas precisa de um lateral esquerdo para substituir o René. Então o Léo Jance ficou para completar o treinamento. Então é isso, Renato aos poucos nesse treinamento, vai fazer outro treinamento nessa terça-feira, na quarta, o jogo contra o São José na quinta, e aí ele vai conhecendo cada vez mais o grupo. Isso é muito importante, esse coletivo, mesmo com a ausência da molecada do Sub-20, foi importante para conhecer o elenco como um todo. Falando em Sul-Americana, nós pegamos o São José nessa quinta-feira, daí no dia 23 de abril, o Fluminense pega o União Espanhola lá no Chile. Eles tentaram liberar o estádio deles, o Santa Laura, mas a Conmebol vetou, falou que o jogo não vai ser na casa do União Espanhola. Tem 2 opções, que é o estádio Sausalito, em Vinha del Mar, e o Bicentenário em La Florida. São essas 2 opções. O time chileno do União Espanhola prefere jogar no Bicentenário. Então provavelmente esse jogo do dia 23 de abril vai ser marcado para o Bicentenário em La Florida. Então, bom aí. Uma notícia que não é legal. Eu falei do Fuentes, que está voltando de contusão, o Léo Jance, que está lá cobrindo a ausência dele. Nós tivemos um desfalque pesado na lateral direita, né? O Guga, ele sentiu a coxa durante o jogo contra o Bragantino. O lateral foi submetido a um exame de imagem e teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral Guga sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa, com um tempo de recuperação estimado em aproximadamente 45 dias. 45 dias sem o Guga. Aí, é pesado, né? Tá fora do jogo contra o São José, tá fora também do jogo contra o Santos, provavelmente do jogo contra o Vitória, e por aí vai. 45 dias, mais de um mês. O lateral Caio Borges, lateral direito de 18 anos, foi chamado da base para participar desse treinamento, desse coletivo que o Renato trabalhou nessa segunda. Então Caio Borges vai ser a opção para a lateral direita na ausência do Guga. Então 2 laterais, Samuel Xavier e Caio Borges, de 18 anos, foi puxado para os profissionais até o Guga retornar. Pesado, né? Então vamos lá.
Falando em desfalque, o Fluminense está no Super Mundial de Clubes no meio do ano, vai pegar o Borussia Dortmund, um time sul-africano e um time coreano. O Borussia Dortmund é a equipe mais difícil do grupo, né? E é um time que tem jogadores ali que jogam na seleção alemã, que está disputando a UEFA National League do Mundial também, né? É uma Eurocopa de seleções, como era antigamente. E a Alemanha está indo muito bem, está jogando um bom futebol, vai pegar Portugal, daí passando vai pegar a Espanha ou a França. E o principal zagueiro da seleção alemã joga na zaga do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense no Super Mundial. O nome da criatura é Nico Schlotterbeck, ou Schlotterbeck. Tem Beck no nome, vou chamar ele de Nico Beck. Ele é titular da seleção alemã, está fora da Liga das Nações e também fora do Super Mundial no meio do ano. Não pega o Fluminense, o zagueiro titular do Borussia Dortmund. É pro Cano ficar esperto e pro Arias. É um desfalque para a equipe do Borussia Dortmund. A gente tá falando isso, mas a gente sabe muito bem a qualidade do Borussia. O Fluminense vai brigar ali pela segunda colocação para se classificar para as oitavas de finais. Mas é um alívio, né? O Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Davi Schmid, de 20 anos, até dezembro de 2026. O Davi ele participou de alguns jogos ali do Campeonato Carioca no início do ano, é um bom zagueiro, deveria ter mais oportunidade. Não é possível que o Davi seja inferior ao Freitas. Se o Davi for inferior ao Freitas, não era nem para ter renovado com o Davi. Não tem condições de renovar com o Davi, ele sendo pior do que o Freitas. E se ele não é pior do que o Freitas, eu não sei porque o Davi não está na equipe profissional, ele que tem 20 anos de idade. Então bota o Davi para jogar. É ou não é? São coisas assim que ele não dá a entender. Traz o Freitas com um valor altíssimo, milhões nessa contratação, o cara não joga praticamente nada. O Davi, que jogou o início do Campeonato Carioca e jogou bem, não jogou mal, não comprometeu, jogou até melhor do que o Freitas, não tem oportunidade no profissional. Renato, dá uma observada no Davi, renovou o contrato até 2026, tem 20 anos e te garanto que joga melhor do que o Freitas. Falei, né, que o Renato Augusto participou da atividade, está de volta, treinou, fez coletivo. Vamos falar do jogo contra o Vitória, o Santos e o Vitória. Olha só, o Fluminense vai abrir nesta terça-feira, né, hoje, a partir das 10 horas da manhã, o check-in de sócios para a partida contra o Santos, dia 13 de abril, domingo às 19h30, e contra o Vitória, dia 20 de abril, domingo às 18h30, no Maracanã, pela terceira e quinta rodadas do Campeonato Brasileiro. Então fique esperto, Fluminense, às 10 horas, vai abrir o check-in para essas duas partidas, Santos e Vitória. A venda online para não sócios terá início na quinta-feira, dia 10, enquanto comercialização nas bilheterias começa na sexta-feira, dia 11. Então vamos para os jogos, o Fluminense está ganhando, técnico novo, começar a mexer no time, vai ficar bacana, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!